Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no canal e é um prazer ter você aqui nesse momento todo especial de meditação que nós estaremos realizando sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele tem suas peculiaridades. Ele é um dos evangelhos mais significativos, o evangelho que fala da grandiosidade de uma forma mais profunda do Senhor Jesus, da sua santidade, da sua onipotência, da sua onisciência. João, no capítulo 1, que nós vamos ver daqui a pouco, ele vai muito além da criação. Ele volta lá no início de tudo, onde não existia nada, onde Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são únicos e estavam ali. Então, eu gostaria que você ficasse comigo nessa meditação, nesses momentos que nós estaremos aqui juntos, lendo a palavra de Deus e meditando mais no Evangelho de João. João, ele foi um dos discípulos, um dos mais novos dos discípulos, né? Ele era o mais novo dos discípulos. Foi o que morreu por último, o único que não morreu martirizado, né? João viu todos os seus companheiros sendo martirizados. João, ele morre ali pelo ano de 95, mais ou menos, depois de Cristo. E João morre na sua velhice. Ele é exilado na ilha de Patmos, na época ali do governador Domiciano, que o exila, e ele fica ali recebendo as revelações de Deus para aquela época e para o dia de hoje. Porque já naquela época o cristianismo, em meio aos cristãos, já estava acontecendo apostasia na igreja, já estavam trazendo doutrinas que era contra o Cristo, dizendo que ele não ressuscitou, dizendo que ele não é Deus. Então João, usado pelo Espírito Santo, começa a escrever, e ele escreve ali para os gregos, porque ele usa uma linguagem grega e ele traz simbolismos e a ideia da filosofia grega, porque naquela época quem escrevia para os gregos escrevia para toda a população daquele tempo. E ele começa falando que Jesus, ele é o Logos, é a essência. Então nós vamos ver milagres, acontecimentos, vamos ver também relatos que só estão no livro de João. Exatamente. João, segundo alguns estudiosos, ele tinha um parentesco com Jesus, tanto que alguns relatos que a gente vê, né? Até a mãe deles pedindo para que que os seus filhos tenham lugar ali à direita e à esquerda. Até quando Jesus está na cruz e o único que está ali é João, Jesus pede para ele cuidar de sua mãe. Então, algumas curiosidades nós vamos ler e vamos ver no decorrer da nossa meditação. Inclusive, aqui está uma das maiores revelações e um dos maiores versículos, que é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso você só encontra no livro de João, que mostra Jesus como a luz do mundo, traz Jesus como Deus, como a divindade, como Pai, como fazendo parte da Trindade. E, na verdade, o capítulo 1 do Evangelho de João, ele remete ao Gênesis, né? Quando ele começa ali falando, no princípio era o Verbo. Então ele conta desde o princípio como Gênesis relata lá no capítulo 1. Então, pega a sua Bíblia, tira um momento do seu dia para você estar vendo os vídeos que nós vamos produzir. Cada dia a gente vai postar um vídeo sobre um capítulo e tira um momento, pega a sua Bíblia, vamos meditar junto, tira um momento para Deus
você pode chamar de meditação, você pode chamar de devocional, você escolhe qual nome você vai dar para esse momento nosso, seu, com Deus, tá bom? Então pega a sua Bíblia, que eu te espero para a gente começar a meditação no Evangelho de João. Antes de nós meditarmos, eu gostaria de fazer uma oração, porque antes de você ler a Bíblia, é sempre importante você fazer ali uma oração ao Espírito Santo, pedindo a Ele para te dar direção, sabedoria, para que Ele possa esclarecer o que Ele quer falar com você através da palavra, tá bom? Feche os seus olhos aí, curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo, venha nos iluminar nesta meditação, neste devocional, nos iluminar neste momento onde nós estaremos aqui lendo a Tua Palavra, que a Tua Palavra seja luz, lâmpada para os nossos caminhos. Fala comigo e fala com essa pessoa que está me vendo agora, meu Deus, participando conosco dessa meditação. Amém. Então vamos começar aqui o capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você veja que João aqui, ele vai antes da criação. Ele fala o que acontecia antes da criação. Ele fala da divindade de Jesus e que ele era antes da criação. Porque Gênesis, ele começa através da criação. Está escrito lá em Gênesis 1, depois você pode ver aí na sua Bíblia. Eu vou abrir aqui para você, só para contextualizar o que a gente está falando. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você veja aqui que Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele começa falando que no princípio Deus criou. Mas João não, João fala que Jesus ele estava antes da criação. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Até aqui não há criação. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sendo um só. Depois ele continua. Ele estava no princípio com Deus. Veja a grandeza e a magnificência do Senhor. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. Agora, no versículo 3, ele começa a falar o que está escrito em Gênesis, no capítulo 1. Todas as coisas foram criadas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele vem mostrando aqui que Jesus ele é muito mais e muito além do que aquilo que você vê ali no Novo Testamento, nos outros evangelhos, né? Nos outros evangelhos, Mateus, Lucas. Você vê aqui um Jesus que é antes da criação do mundo. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Aquela pergunta, né? De onde nós viemos, para onde nós iremos, quem criou o mundo? Aqui, ó, está escrito.
Ele estava no mundo e o mundo foi criado por ele. Então, tudo que a gente vê, o mundo que nós vivemos hoje, foi criado pelo Senhor Jesus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, veja que coisa extraordinária. Através do Senhor Jesus, hoje, eu, você, podemos ser feitos filhos de Deus, porque até então somos criaturas de Deus. Então, quando a pessoa ela aceita, ela crê no nome de Jesus, ela se entrega de todo o coração, ela tem esse poder de ser chamada filho de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, falando que o Deus onipotente, onisciente, que criou o mundo, que criou tudo, ele se faz carne, ele encarna, ele se torna um de nós e habitou entre nós. Porque quando Deus ele quis falar com o povo no Monte Sinai, se você vê lá quando o povo sai do Egito, e tem um episódio lá que Deus vai falar com o povo reclama, né? Por que fala só com Moisés? E Deus permite. Então, quando Deus fala com o povo lá no Monte Sinai, aquela voz de trombeta, voz de trovão, o povo se assusta, o povo não está acostumado com aquela grandeza, com aquele poder todo, e eles gritam, não queremos, deixa que ele fale somente com você. Então, como que Deus ele se aproximaria do homem? Porque a intenção de Deus era trazer o homem de volta. Assim como o homem se afastou dele no jardim, é trazer o homem de volta. Então, o que ele fez? Ele habitou entre nós, através do Senhor Jesus, para alcançar cada um de nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele que eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então você vê aqui João reconhecendo que o Senhor Jesus vem antes dele. Ele vem antes. Você veja que a humildade de João, né, de reconhecer essa santidade do Senhor Jesus, esse poder de estar antes, de ser desde o início. E todos nós recebemos também da sua plenitude a graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Aí no versículo 19 fala sobre o testemunho de João Batista. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe, então quem? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E ele respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram, que dizes de ti mesmo. Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Elias. E os que tinham sido enviados eram fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas?
Pois se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta. João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós tem um a quem vós não conheceis. Então, naquele contexto, naquela época, apareciam muitos falsos cristos, porque o povo de Israel esperava por um libertador, alguém queria libertá-los das mãos de Roma, né? Do poderio de Roma, que era cruel com seus impostos ali. Então eles esperavam o Messias, e o Messias na cabeça deles era aquele que iria trazer libertação para Israel. Então eles viram ali João batizando, né, falando do arrependimento. Então eles foram lá tirar satisfação e saber quem ele era. Se realmente era o verdadeiro Messias que viria para salvar Israel. E João fala que ele batiza com água, mas no meio de vós tem uns que eles não conhecem. Vamos lá no versículo 27. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim. Mais uma vez João fala que Jesus é antes dele, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Mais uma vez João se colocando no seu lugar de servo, mostrando a sua humildade de que ele não era digno, reconhecendo o senhorio do Senhor Jesus, a sua majestade. No versículo 19, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Jesus disse isso? Porque até então o pecado ele tinha que ser pago através de uma oferta do cordeiro. Você tinha que sacrificar ali um cordeiro uma vez por ano para poder, assim, seus pecados serem perdoados, seu pecado ser transferido para aquele cordeiro, e o sangue daquele cordeiro representaria o seu sangue, porque até então o salário do pecado era a morte. Então, Jesus vem ser esse cordeiro que iria morrer por todos nós. Jesus vem a ser esse cordeiro que Moisés recebeu a incumbência, a orientação de Deus na Páscoa, no Pessa, quando ele sai ali, está para sair do Egito. Este é aquele no qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descendo do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vieres descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então você veja que antes de Jesus chegar até João, ele recebe uma orientação do próprio Deus de quem seria o Messias, quem batizaria com o Espírito Santo. E ele testifica isso quando ele batiza Jesus. Ele vê ali o Espírito descendo sobre ele, em forma de uma pomba, né? Testificando a orientação que ele tinha recebido. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. E os primeiros discípulos. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Mais uma vez, João enfatizando que Jesus era o Cordeiro que Deus daria por todos nós, por nossos pecados. E os 2 discípulos ouviram-no dizendo isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? O que vocês querem? E eles disseram: Rabi, quer dizer mestre, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª.
Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e havia seguido. Este chamou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é Cristo, é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e chamou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de Jessé. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, a quem não há dolo. E disse-lhe Natanael: de onde te conheceste tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Gente, tem muita revelação aqui. Cada versículo tem muito para falar, para dizer. Esse versículo de Natanael é interessantíssimo. Você veja, Jesus o viu antes de ele chegar. Jesus te vê. Jesus sempre nos vê. Nos nossos momentos difíceis, de luta, de felicidade, em todo instante. Ele é onipotente, onisciente. Então, tem muita lição aqui que a gente pode tirar. Mas se a gente for tirar a lição de versículo, cada versículo, a gente não vai sair nem do capítulo 1, né? Depois você pode ler com calma e pedir o Espírito Santo para falar com você. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Faz lembrar uma coisa? O último versículo te faz lembrar alguma coisa? Lembra daquela passagem de Jacó, que Jacó, ele sai da casa do seu pai fugido e ali no deserto ele dorme, põe a cabeça na pedra e o que ele vê? O céu aberto e uma escada e os anjos subindo e descendo. Veja como a Bíblia ela é completa, ela é verdadeira. Ela se conversa. Então, eu creio que essa meditação vai abençoar a sua vida. Então a gente vai ficando por aqui. Na próxima a gente vai ler o capítulo 2. Seria interessante você ter um caderninho para você anotar aí o que você vai entendendo, as informações que você vai recebendo, e espero que possa te ajudar. Jesus te vê, Ele vê você. Ainda que pareça que não, mas Ele vê você nesse momento, nessa situação difícil, e se você se voltar para Ele de todo o seu coração, Ele pode mudar a sua história. Coisas maiores Ele pode fazer na sua vida. É só você crer de todo o coração, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, ajudou você, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e acompanhar aqui a nossa meditação. Deus abençoe a sua vida. Até o capítulo 2.